A história começa com o protagonista viajando dentro de uma carruagem enquanto conversa com alguns cavaleiros humanos. Ele foi convocado de outro mundo, mas ele não tem habilidades especiais. Tudo o que tem são habilidades de defesa e avaliação. Após algum tempo, quando a carruagem dele chega a um lugar distinto, é dito ao protagonista que ele terá que ser o responsável pelo orfanato dali em diante. Lentamente, ele começa a caminhar até as instalações do orfanato e, no momento em que bate na porta, ela cai quase automaticamente devido à falta de cuidado com o local ao longo do tempo. Quando os cavaleiros da carruagem se despedem dele, ele pede ajuda, mas eles seguem em frente, ignorando e lembrando de que ele precisa cuidar de tudo sozinho agora. Enquanto ele caminha pelo corredor, percebe que todo o lugar está em ruínas, como se um tornado tivesse passado por ali e destruído tudo. Lixo está espalhado pelos arredores enquanto ele se pergunta se será capaz de lidar com o que está acontecendo com o lugar. Nesse momento, ele ouve alguém soluçando e vê que um goblin está torturando uma menina pequena que está chorando no chão. Ele pergunta as intenções do goblin, e este mesmo goblin afirma que controlará a menina e a mansão. O protagonista o adverte para deixar o local o mais rápido possível, mas o goblin pula no ar na esperança de aniquilá-lo. O protagonista cria um escudo ao seu redor para se proteger, mas o escudo se quebra quando o monstro investe contra ele novamente. No entanto, ele consegue nocautear o goblin com um único golpe, o que o faz questionar o que está acontecendo, já que supostamente só possuía habilidades de defesa e avaliação. A menina ferida agradece por tê-la ajudado, e mesmo que o protagonista pense que o goblin estava no caminho, ela afirma que está feliz, mesmo que tenha morrido naquele lugar. A menina desmaia de repente, e quando o protagonista toca, ela começa a se curar como se ele tivesse alguma habilidade de cura. A menina fica chocada ao ver que está bem, como se nada tivesse acontecido, e o protagonista continua se perguntando o que está acontecendo, já que não deveria curar doenças. Enquanto ela começa a chorar de felicidade, ele começa a acariciar sua cabeça para fazê-la sorrir novamente. Mas ela diz que apenas um pai ou mestre pode tocá-la, o que deixa o protagonista relutante. No entanto, ela pede para ele continuar, ansiosa para que ele se torne seu mestre, pois quer ficar ao lado dele. Ela explica que é costume na raça Beast seguir um mestre para servi-lo, então ela o convida a se tornar seu mestre. Enquanto ela começa a se despir, pede a ele uma prova que satisfaça sua paz mental para o resto da vida. O protagonista fica se perguntando o que está acontecendo nesse mundo. Ela pede a ele que dê pelo menos algum tipo de prova, pois está preocupada se poderá ser digna de ser sua serva. No entanto, o protagonista diz que ela não deve desperdiçar nada e a incentiva a vestir suas roupas, embora possa parecer natural para ela. Ele pensa que ela é apenas uma criança que não pode se envolver em algo íntimo e afirma que ficará bem quando ela for adulta. Quando ela pensa que eventualmente ele a fará sua esposa, o protagonista diz que a maneira como ela está pensando está completamente errada e que eles podem encontrar outros parceiros. Ela segue feliz, como se seu sonho estivesse prestes a se realizar, deixando o protagonista se perguntando se disse algo errado. A garota se apresenta como Lúcia e está animada para trabalhar com ele. O protagonista explica que veio para abrir um orfanato, então se ela quiser ficar com ele, terá que viver como órfã. Ele avisa que só pode preparar comida e não sabe fazer mais nada, o que parece aceitável para Lúcia, que está empolgada em viver com ele. No entanto, o protagonista começa a se perguntar se realmente está administrando um orfanato, já que sua mãe, que fazia abusos com ele, saía com vários homens, e o pai, que o criou violentamente, o fizeram ser a figura paterna em toda a situação. Ele teve que aprender a cuidar de si mesmo, já que nunca teve uma figura de pai ou mãe em sua vida. Ele não consegue acreditar que o rei tomou uma boa decisão ao enviá-lo para lá, como se nem mesmo tivesse pensado na situação. No entanto, ele acha que ficará tudo bem, pois as crianças crescem sem o afeto dos pais, o que também é válido para ele. Ele sabe que não tem escolha a não ser aceitar seu estilo de vida como cuidador, então se prepara para a vida que lhe foi dada sem se lamentar muito. Depois de tomar uma decisão dedicada, ele começa a consertar as paredes que foram arruinadas ao longo do tempo, usando pregos e tábuas, uma por uma. Quando termina o trabalho do dia, ele sugere a Lúcia que não se force a fazer com que ele se sinta útil e afirma que o trabalho de uma criança como ela é brincar, como tem sido desde os tempos antigos. Ele a aconselha a brincar sem se preocupar com o trabalho. No entanto, Lúcia diz que está mais feliz quando está fazendo algo por seu mestre. Ela cora e pede para receber apenas afagos na cabeça dele, como antes. Ele pergunta se isso pode ser uma espécie de recompensa. Ela concorda prontamente.
O protagonista decide ouvir seu pedido para realizar seu sonho, mas diz que estará lá para ajudá-la com qualquer coisa que aconteça, pois ela é um tanto indefesa desde o início. Ela acha que isso será bom, já que ele é seu mestre afinal de contas, embora ele ache que ela não deveria dormir em seu colo. No entanto, ela se aconchega nele antes que ele consiga dizer alguma coisa, embora ele sinta que toda a situação pode ser um tanto irritante no final. Ele permite que ela se divirta no final do dia, e ambos continuam a se perder no mundo dos sonhos. Ele se lembra do evento que aconteceu no Castelo do Reino. Depois que todos terminam seu evento de teste de habilidades, eles continuam a pressioná-lo para testar suas habilidades, pois precisam acelerar para derrotar o Senhor dos Demônios e se tornar um herói que salvará o mundo. No momento em que ele começa a testar suas habilidades, os magos acham que não pode ser possível ver algo assim acontecer, já que alguém com esse tipo de variação deveria ter alguma habilidade especial desde o início. Mas as únicas coisas que ele tinha eram proteção e uma forma básica de avaliação, o que o faz ser um dos heróis de menor qualidade. O rei fica perplexo, sem entender como alguém como ele acabou sendo convocado por eles. Então, toda a sala começa a chamá-lo de imbecil e inútil, forçando-o a se desculpar por ter sido convocado para ser inútil desse jeito. Ele pensava que era natural para todos eles o intimidarem, pois, exceto por ele, todos agora deveriam ser um arquimago ou algum tipo de paladino para ajudar a derrotar o Senhor dos Demônios, tendo suas habilidades altas o tempo todo. O rei assumiu que ele teria sido capaz de se juntar ao exército ou ao governo, mas todos os seus planos foram arruinados por causa de suas habilidades. E, ao confirmar seu nome e identidade, ele é designado para o orfanato no distrito periférico, onde terá que administrar pelo menos 10 órfãos de uma vez. Essa é a única maneira pela qual ele poderá ser transferido de volta para o seu próprio mundo em breve. Quando ele acorda, percebe que esteve dormindo o tempo todo e se lembra de que tem algum dinheiro que usará para comprar algumas necessidades no orfanato. Quando Lucy acorda alguns minutos depois, ele diz que está prestes a ir ao mercado comprar alguns itens e sugere que ela cuide da casa até ele voltar à noite. Mas ela quer ir com ele. Quando finalmente chegam ao mercado, ele percebe mais uma vez que está em um mundo completamente diferente. Enquanto Lúcia começa a examinar as armas e as roupas tradicionais, ele sugere que ela se acalme e pensa que não deveria tê-la trazido consigo. Quando ela pede para segurar sua mão, dizendo que pode se perder, ele afirma que conhece suas intenções e não há como ele fingir que essa visita é um encontro. Mas quando ele percebe que há muitos caras olhando para eles, ele faz isso de qualquer maneira, sabendo que não deve ser seguro para Lúcia. Depois de passar um tempo no mercado, o protagonista percebe que alguém deve estar observando ele o tempo todo, e Lúcia sugere que ele a olhe, dizendo que recebeu algumas frutas de graça. Ela até pergunta se há algo de errado com ele, já que ele está olhando para todos os lados. Ele diz que está tudo bem e eles continuam seu caminho. Depois de um tempo, eles percebem que dois caras estão brigando por algum motivo. Quando ele pensa em seguir em frente com Lúcia, acha que eles devem ser estúpidos. Então, um cara enorme se aproxima deles, dizendo que quer almoçar com Lúcia, já que ela é muito bonita, fazendo o protagonista sentir que cometeu um erro ao trazê-la para o mercado. Quando ele acha que é irritante, Lúcia acha que deve ser incrível que todos queiram paquerá-lo, e quando ele deixa claro que estava falando dela o tempo todo, ela fica nervosa instantaneamente. Quando o cara continua criando um drama, ela se esconde atrás dele, esperando que o protagonista a proteja até o fim. Quando ele diz que ela precisa aprender a se proteger, o homem diz que estão machucando seus sentimentos e pergunta se o protagonista vai se responsabilizar. O protagonista diz que a única maneira de o homem escapar é pedir desculpas primeiro e continua aumentando a pressão em sua mão para lhe ensinar uma lição. Quando o homem começa a chorar, o protagonista pede para que ele peça perdão mais uma vez, oferecendo a condição de se afastar deles. Depois que o homem confirma que aceita a derrota, o protagonista diz que o deixará ir desta vez, mas não toda vez, o que permite que o protagonista e Lúcia deixem a área. Mas parece que o homem tinha uma intenção oculta. Quando os dois caras com quem ele estava brigando acabam tirando suas espadas, uma delas acaba sendo lançada na direção do protagonista exatamente quando o careca está prestes a dar um soco na direção do protagonista. A espada chega naquele exato momento, e o protagonista acaba esmigalhando a espada, chocando todos, inclusive a si mesmo. O fato de suas mãos estarem agindo automaticamente o faz sentir que algo mais está acontecendo agora. A multidão continua a aumentar depois de vê-lo em ação. Mas, embora ele continue correndo enquanto segura a mão de Lúcia, ele pensa que alguém deve estar observando de longe. No caminho, Lúcia fica impressionada ao vê-lo em ação. Mesmo assim, ele acha que só fez essas coisas para se proteger, não por ela. Mas ela ainda acha que foi ótimo para ela, já que ele a levou para um encontro e a protegeu até o fim,
o que faz com que ele reaja de forma rude. Ele afirma que ela deve encontrar alguém no futuro para fazer as coisas que ela gosta, e até lá ela terá que esperar. Mas, não importa o que ele diga na direção dela, ela parece nem prestar atenção em suas palavras. Isso faz lembrar mais uma vez que precisa voltar e preparar sua comida. No dia seguinte, quando ele termina de preparar todo o orfanato, consertando-o ao adicionar mais tábuas nas áreas quebradas, ele sente mais uma vez que alguém o observa de longe. Mesmo assim, ele não consegue deixar de se perguntar qual pode ser a motivação dessa pessoa em sua vida, já que devem estar apenas o observando por enquanto. Após decidir que precisa esquecer a figura misteriosa, ele começa a se preparar para fazer algo, tirando o bicarbonato de sódio e óleo, o que intriga Lúcia. Ela entra para perguntar o que ele vai fazer com eles, e ele explica que não encontrou sabão no mercado. Ela começa a se perguntar o que deve ser sabão, o que faz o protagonista achar que eles não devem ter sabão e detergente nesse mundo, o que faz Lúcia pensar que deve ser algo especial. Quando ele percebe que eles não devem ter algo assim nesse mundo, ele explica que sabão é algo mágico usado para remover sujeira de roupas e corpo, o que deixa Lúcia maravilhada ao ouvir sobre isso. Quando ele pensa em começar a fazer sabão, ela pergunta se pode ajudá-lo e promete que acabará o agradando com suas habilidades. Os dois começam a aquecer a água para colocar um pouco de bicarbonato de sódio nela, esperando 30 minutos, o que resultará em sabão. Lúcia fica impressionada ao ver que terá que cozinhar algo chamado sabão. Depois que a mistura esfria, ele recomenda que ela vigie os materiais, pois eles ficarão duros depois de um tempo. Quando o sabão finalmente se solidifica, o protagonista ajuda a usá-lo para lavar as mãos, o que a deixa curiosa. Ela começa a cheirar o sabão e esfrega as mãos com ele, notando que é difícil para ela entender como usar o sabão. Ele ensina a ela como lavar as mãos corretamente, o que a surpreende devido ao conteúdo espumoso do sabão. Por algum motivo, ela acaba jogando o sabão no chão, molhando-se inteira, e o protagonista sugere que ela mude de roupa e volte depois de algum tempo para a cozinha. Quando ela percebe que o protagonista não fica bravo com ela, ela pensa que ele deve ser uma pessoa gentil por não ficar irritado com ela, enquanto se pergunta o que está acontecendo na cozinha. Após trocar de roupa, Lúcia volta à cozinha para perguntar se ele vai fazer sabão novamente. Mas ele diz que vai fazer panquecas porque ainda tem um pouco de bicarbonato de sódio com ele. Quando ela não entende qual é a relação entre panquecas e bicarbonato de sódio, ele pergunta o que ela pensa quando alguém menciona a palavra bicarbonato de sódio. Depois de pensar por um tempo, ela lembra que a única coisa que ela pode associar ao bicarbonato de sódio é roupa suja e chão, o que soa bastante comum para ele, já que quase uma grande porcentagem da população em seu mundo também não sabia sobre a mesma coisa. Quando ele começa a usar as mãos para misturar todos os ingredientes para fazer as panquecas, ela continua a observá-lo trabalhar para aprender tudo sobre isso. Ela até o ajuda até a massa ficar espessa. Ela pensa que eles devem estar tentando fazer algum creme fresco ao ver isso, mas ele ajuda a distinguir a diferença entre creme e massa, o que a faz pensar que ele deve ser bastante sábio desde o início. Mesmo assim, ela acha que ele deve ser algum estudioso que veio de outro mundo. Ele diz que não é nada como eles, e depois de vê-la chateada, ela espera que ele não esteja tentando prejudicá-la, mas ele a ensina o contrário. Quando ele explica seu dever mais uma vez, ela pensa que ele deve estar fazendo as panquecas apenas para ele, mas descobre que ele está cozinhando também para ela, já que ele não gosta muito de doces. No entanto, ela começa a gritar, perguntando por que ele tem feito todas essas coisas para ela, apenas para criar uma escrava como ela, como se os deuses estivessem prestes a puni-la agora. Quando ele começa a tocar nas orelhas dela, ela acaba chorando de felicidade, fazendo perceber que ele está no controle o tempo todo. Ele a faz entender que, não importa o que os outros façam, tudo o que ela tem que fazer em seu orfanato é mostrar gratidão pelas refeições que ele está dando a ela e seguir suas ordens sem reclamar. Enquanto ele fica ocupado preparando a comida novamente, ele pede que ela traga um prato para ela, e ele serve a porção dela em seu prato, o que a faz se sentir bastante culpada. No entanto, ele acha que não está tentando forçá-la. Enquanto coloca um pouco de mel em seu prato e diz que vai jogar fora a comida se ela não comê-la imediatamente. Quando ela finalmente dá uma mordida, ela fica bastante impressionada e expressa sua gratidão por ter servido algo assim, mesmo que ele sinta que ela possa estar exagerando. Ela afirma que ele parece um chefe profissional, acrescentando que tudo que ele cozinha é delicioso. Quando ele percebe que ela deve gostar das panquecas, ele diz que pode preparar a mesma coisa para ela novamente no dia seguinte, o que a faz sentir como se estivesse sonhando agora. Lembrando de que deve ser incrível ser elogiado por alguém pela primeira vez em sua vida. No dia seguinte, o protagonista parece bastante incomum enquanto está sentado sozinho com uma tábua de madeira. Lúcia entra para perguntar se ele está bem,
pois parece bastante remorso. No entanto, ele diz que está apenas verificando o orçamento, já que, se gastar demais por apenas um mês, o dinheiro acabará, o que a faz se sentir bastante culpada por comer muitas panquecas. Ele a ajuda a entender que está preocupado em conseguir mais dinheiro, já que se recusará a se curvar e pedir mais ao rei, o que a deixa bastante curiosa, pois ele tem procurado maneiras de ganhar mais dinheiro para o orfanato. Quando ele afirma que está pensando em algum entretenimento de seu mundo, ela pensa que também pode ajudá-lo com isso, e ele permite que ela o faça, pois ela está prestes a fazer isso de qualquer maneira. Enquanto começa a perguntar sobre a lista que ele fez, ela pergunta sobre o item do livro de imagens, o que a deixa bastante curiosa. Ele até desenha algo para ela entender a identidade por trás disso. Quando ele cria um desenho bobo no quadro, ela pensa que ele deve ter feito algo único, o que é meio fofo ao mesmo tempo, acrescentando que o mestre dela também pode ter talento para desenhar, mesmo que ele pense que não são tão bons. Ela afirma que deve ter visto tantos desenhos quando costumava viver como escrava, mas nenhum deles era tão bom quanto o que ele fez, já que ela está bastante animada para ver mais depois de vê-lo desenhar aquele. Enquanto ele se pergunta se seu futuro está prestes a ficar mais brilhante, alguém bate na porta, fazendo-os se perguntarem quem deve estar batendo em sua porta. Em breve, dois homens entram pela porta se apresentando como o mestre da guilda aventureira e um escolta do líder Dran e Gozuzu, embora o protagonista esteja tendo dificuldades para entender o que está por vir. Dran pergunta se ele estaria interessado em se juntar à guilda, e o protagonista pensa que a proposta deve ser bastante sombria para ele, já que ele é apenas o chefe de um orfanato. No entanto, Dran afirma que ele deve ser mais do que suficiente, já que acabou de destruir uma lâmina de oricalco por conta própria, com suas próprias mãos nuas, enquanto alguns outros aventureiros estavam lutando entre si outro dia. Agora, o protagonista percebe que deve ter se superado naquele momento, e o homem até se curva diante dele, pedindo-lhe que se junte a eles como um aventureiro. Mas o protagonista afirma que já está ocupado cuidando do lugar, e o homem implora para que ele faça seu trabalho apenas uma vez por ano, para que possam recompensá-lo por suas ações. Então, Lúcia entra para fazê-lo perceber que ela quer dizer algo. Ele nota que ela está chorando e a pressiona para dizer algo se toda a situação a assusta. Toda a situação o faz lembrar do tempo em que foi rejeitado por sua namorada para manter o relacionamento deles intacto. Ele teve a mesma situação pela frente, sem ninguém com quem contar no mundo inteiro. Ele acrescenta que não há como Lúcia ter voz para falar por si mesma. Quando ele afirma que não vai abandonar o orfanato, recusando a oferta, Gozuzu fica furioso contra ele, pois não há ninguém vivo que pensaria em rejeitar seu mestre. Sua oferta é apenas para um diretor de orfanato. Mas, quando ele pensa que o protagonista está indo bem por causa de algum tipo de boato, decide não ouvir seu mestre, apenas para sacar sua espada e atacar o protagonista, chamando de bastardo pretensioso. Quando a lâmina se levanta contra o protagonista, ele acaba jogando-a para longe instantaneamente, o que faz o aventureiro sentir que perdeu sua espada quase instantaneamente, pois ela desapareceu no ar fino. Mas o protagonista então demonstra suas habilidades ao esmagar a espada, fazendo-o sentir que não é nada contra o protagonista. No entanto, o protagonista afirma que não tem intenção de falar rudemente com eles, e o líder da guilda acaba se ajoelhando diante dele para se desculpar pelas ações de seu subordinado. O protagonista aceita suas palavras, pois pensa que Gozuzu deve ter feito algo tolo e nada mais, pois é ruim para alguém como líder se curvar diante de alguém como ele. Então, quando Gozuzu se revolta contra ele novamente, o líder dá um tapa em sua cabeça para lembrá-lo de seu lugar, e o líder comenta que certamente há mérito em curvar a cabeça diante dele, caso contrário, ele não teria feito isso. Ele começa sua próxima frase aceitando suas desculpas para que ele possa erguer a cabeça novamente. O homem continua a pedir cada vez mais para que ele se junte à sua guilda, pois há uma necessidade séria de alguém como ele em primeiro lugar. Quando o protagonista pergunta sobre a necessidade do homem nesse sentido, ele afirma que o reino de Bai e seu vizinho estão se preparando para a guerra e até atacaram as florestas dos elfos para queimá-las, o que iniciou uma guerra contra os demônios, que está se tornando severa com o tempo. Percebendo que o homem está negociando algo sério nesse assunto, ele sabe que as coisas podem ficar complicadas com certeza. Então, ele pede um tempo para decidir sobre o assunto, já que ainda está priorizando o orfanato antes de tudo. Antes que o protagonista pudesse dizer qualquer coisa, o homem acaba deixando alguns fundos em suas mãos para se redimir do problema que ele causou. O protagonista percebe que o homem está apenas pedindo ajuda para ele em seu próprio benefício, e Lucy está um pouco nervosa depois de ver uma quantia tão grande de dinheiro, o que parece nada mais do que colocar uma coleira no protagonista. De repente, uma elfa entra,
dizendo que já o viu em ação o tempo todo, então ela o usará para seus planos daqui para frente. A garota expressa que o protagonista deve ser bastante profissional desde o início. Durante todo esse tempo, o protagonista está se perguntando quem é essa garota mostrando sua calcinha aqui, e percebe que ela deve ter sido a pessoa que o estava seguindo desde a cidade. A garota está meio frustrada ao perceber que ele sabe que ela o estava seguindo e se apresenta como Eren, que é a antiga rainha da Floresta dos Elfos. Ele afirma que ela precisa construir uma vida melhor e deseja ser acreditada, pois os elfos foram atacados pelo reino de Ba. Ela explica que é realmente a antiga rainha e que seu reino foi invadido e queimado até o chão há 1 ano. Ainda está pensando em se vingar dos inimigos e também quer vingar a morte de seu pai e mãe. Mas o protagonista afirma que ela pode fazer o que quiser e acha que ela deveria contratar mercenários para ajudá-la nas tarefas. No entanto, ele não está disposto a ajudá-la de forma alguma. Quando ela percebe que ele não vai ouvi-la facilmente, pergunta se pode ficar no orfanato, já que não tem ninguém em quem confiar e acha que seria mais sensato ficar com o protagonista em vez de contratar alguém para ajudá-la. Quando ele percebe que ela até sabe o nome dele, ele pensa que deve realmente ter se destacado na cidade naquela época e recusa a oferta dela de ficar no orfanato, pois ele tem o direito de tomar essa decisão. Justo quando ele está prestes a fechar a porta na cara dela, ela pensa que seu próximo truque está prestes a convencê-lo e começa a se despir na frente dele. Ela até explica que, como é virgem, ele poderá fazer qualquer coisa com ela, já que é a princesa das tribos élficas e sabe que pode ser vendida por 100 milhões de moedas se for posta à venda. Mas, em vez de ouvi-la, ele a leva para dentro do orfanato, a joga no chão e vai buscar algumas roupas para ela. Quando ela pensa que ele deve ser do tipo violento que se diverte com garotas, ele acaba trazendo roupas para ela, para que possa se vestir e lembrar de ter consciência para não se despir tão rapidamente. Quando a situação se acalma, o protagonista começa a agir de forma estranha, pois está preocupado que algo ruim tenha acontecido se ela foi notada por outra pessoa. Ele acha impossível ficar excitado depois de ver uma criança como ela. Ela afirma que ele pode tê-la quando ela crescer, e ele responde que mal se importa com suas insinuações, já que não tem interesse em dormir com ela de qualquer maneira. Ela acrescenta que não pretende ficar no orfanato. Ele segue em frente, dizendo que ela pode sair depois de vestir suas roupas, e Eren comenta que foi a primeira vez que ela encontrou alguém como ele, já que até agora as pessoas estavam tentando roubar dela ou sequestrá-la. O protagonista acha que ela pode continuar a ressentir-se dele, não importa o que aconteça, mas sua decisão não está prestes a mudar. Lúcia entra e pede para ele se decidir para que ela possa ficar com eles, mas ele acha que não vão permitir que alguém fique com eles, porque ela tem uma vingança para cumprir. Quando Lúcia menciona que não tem para onde ir, o protagonista acha que não deve ser ele a decidir isso, pois agir imprudentemente só levará à ruína dela, já que só um tolo se arrepende mais tarde. Mesmo assim, Lúcia acha que não podem simplesmente abandonar Eren, já que os pais dela também foram assassinados. Isso deixa o protagonista sem palavras por um tempo, e ele acha que, na pior das hipóteses, ela seria a única a se envolver na busca por vingança. Ele pergunta a Lúcia se ela ainda quer o mesmo, e ela diz que aceitará se algo assim acontecer. O protagonista assume que a vingança de Eren terá que esperar pelo menos 3 anos para começar e afirma que o orfanato não continuará a existir nessa linha do tempo, já que ele será demitido como diretor do orfanato e será adulto naquela época. O que será a única condição dela para ficar com eles após ouvir suas palavras. Eren continua seguindo em frente, dizendo que isso não a impedirá de fazer seus preparativos, e o protagonista acha que ela pode fazer o que quiser e apenas sugere que ela vista algumas roupas antes de sair do lugar. Enquanto ordena que ela volte antes da hora do almoço, do lanche e do jantar, lembrando-a também de outras regras, como apagar as luzes. Ao mesmo tempo, isso a faz lembrar de seu pai, como se ele agora estivesse repreendendo sua filha, e o protagonista sente como se ela tivesse chorado o tempo todo por ser negligenciada por tanto tempo. Em vez de pensar muito sobre isso, ele continua a preparar o almoço e tem que encontrar maneiras de fazer a comida mais rapidamente para os 3. Na próxima vez que Lúcia se aproxima dele, com algumas batatas canhacu que encontrou outro dia quando foi sozinha às montanhas procurar vegetais comestíveis, o protagonista lembra-a de que estão prestes a colhê-las hoje com certeza. Quando Eren pensa que ele deve ter estado correndo descontroladamente nas montanhas perigosas para pegar algumas batatas, como se fosse insano, ele diz que podem usá-las para fazer sua comida, que ainda é desconhecida neste mundo, o que deixa Lúcia maravilhada, já que ele age como um gênio mais uma vez, quando ele explica que pode fazer muitas coisas com elas, incluindo cozinhar e até vendê-las no mercado. Eren diz que não vai ajudá-lo de jeito nenhum,
enquanto Lúcia fica animada para ajudá-lo com elas. Eren pensa que é desnecessário para eles arrancar cada erva daninha uma por uma. Ela explica que é uma elfa alta e da realeza, que é proficiente em comandar o vento silfo, então ela será capaz de ajudá-los se estiverem dispostos a implorar por um tempo. Mesmo assim, o protagonista diz que eles não vão precisar dela de qualquer maneira, já que ambos podem terminar em meio-dia. Eren segue em frente depois de ficar com raiva. Lúcia pergunta a ele se ela estará bem, pois ela parece bastante irritada depois de ouvi-lo, e ele sente que deve estar tudo bem, pois ela estava apenas pensando em mostrar sua magia para esmagar a hierarquia no orfanato. À medida que começam a cultivar o lugar, o protagonista percebe que o local foi severamente negligenciado antes, pois não há fim para a sensação de matagal, e parece impossível terminar tudo em um dia. De repente, algumas ervas começam a se soltar do chão enquanto Eren os ajuda, o que faz o protagonista dizer que ela não precisava fazer isso, mas permite que ela o faça, dizendo que ela foi realmente útil. Ela afirma que apenas queria testar sua magia e não pensou em ajudar. O protagonista sugere que ela deveria seguir em frente, o que cria outra confrontação entre os dois. Quando o almoço termina, Lúcia pergunta ao protagonista se ele vai continuar seu trabalho na fazenda, e ele acha que será suficiente para o dia, pois precisam pensar em plantar as sementes, embora ele aponte algumas coisas para fazer na frente deles. Eren lembra a eles para não regar as plantas todos os dias, pois isso fará com que as raízes das árvores apodreçam, o que faz o protagonista sentir que precisa elogiá-la por ter tanto conhecimento. Quando Eren começa a insultá-lo, o protagonista se pergunta quais podem ser seus problemas e supõe que ela possa querer roubar o método de produção das batatas para conseguir fundos para sua vingança. Ele promete que não há como ela conseguir enganá-lo. Quando ela começa a segui-lo, ele acha que está certo e pede a Lúcia que seja cuidadosa com as batatas, o que faz Eren sentir que o protagonista deve ser bastante gentil com Lúcia, ignorando-a. Ele pede a Lúcia para descascar os brotos das batatas, pois precisa cuidar de algo mais. Notando que Eren ainda o está seguindo, ele pensa que ela está mirando no método de produção e ela começa a fazer perguntas sobre as coisas que ele está usando agora. Mesmo depois de várias tentativas de perguntar, o protagonista continua a ignorá-la, o que a força a gritar que ele só quer intimidá-la no final do dia. Ela sai correndo do quarto chorando, o que o faz sentir que algo surpreendente pode ter acontecido, e se pergunta para onde ela pode ter ido. Como não consegue entender toda a situação, Lúcia pede a ele para ir atrás dela, apenas para explicar que está preocupado com Eren. Ele acha que será impossível fazer isso, mas no momento em que Lúcia afirma que ela deve ter fugido de casa, ele começa a correr atrás de Eren. Ele já sabe como é fugir de casa, pois quando saiu de casa, seus pais nem se importaram e presumiram que ninguém queria voltar para casa se ninguém fosse atrás dele. Apesar de pensar que não se importa com ela, ele sente que quer alimentá-la afinal e continua correndo para encontrá-la. Depois de correr um pouco, ele chega a um lugar onde vê um homem e uma mulher conversando um com o outro, e o homem está segurando a pulseira de Eren na mão. Ele começa a perguntar o que ele fez com Eren. Quando Eren sai do orfanato, ela começa a vagar pela floresta sozinha e pensa que logo estará de volta à vida na estrada. Ela começa a ouvir que alguém está a seguindo e, antes mesmo de poder responder aos sons, alguém a nocauteia com um golpe. No presente, o protagonista está confrontando o homem que está segurando a pulseira dela, e quando pergunta sobre Eren, o homem explica que está prestes a demolir todo o orfanato, o que o deixa irritado. Quando começa a perguntar o que ele está planejando, o homem afirma que não pode garantir a segurança de Eren se ele continuar resistindo e começa a desferir golpes enormes nas paredes do orfanato para derrubá-las. A mulher começa a rir ao ver o homem em ação, e ele afirma com orgulho que está prestes a transformar todo o lugar em ruínas em pouco tempo para parecer mais assustador e impressionar a mulher à sua frente. Apesar de suas origens, o protagonista pensa consigo mesmo que eles estão cometendo um grande erro ao fazer algo assim e até os chama de idiotas por fazer algo assim. O homem começa a perguntar ao protagonista se sua raiva está atrapalhando sua cabeça ao ver seu orfanato sendo destruído, e antes mesmo de entender o que está prestes a acontecer, centenas de cutelos são lançados em sua direção para derrubar o homem. Ele então começa a pedir perdão ao protagonista. O próprio protagonista não consegue entender o que aconteceu com o homem, pois só queria espancá-lo e afastá-lo, e o intruso ferido começa a ameaçá-lo apesar de seu estado ferido. Então, quando a mulher começa a gritar, o homem pede para ela sair do lugar, o que a mágoa, pois ela não passa de uma prostituta, que é a número 1 no país. Quando ele começa a difamar o nome dela, ela até mesmo começa a mostrar o corpo para explicar suas características que a fazem ser considerada a prostituta número 1 do país. Todo o espetáculo faz o protagonista sentir que todos no país querem comprá-la, exceto o rei.
Ele é a única exceção, já que a mulher continua a se gabar de sua beleza e cor. Lúcia entra no quarto para verificar se ele está machucado ou algo assim, pois ela pôde ouvir os talheres sendo jogados no quarto. Quando ela nota Lúcia, ele lembra ela que ela não é nada mais do que uma mulher comum para ele e pergunta se ela está esquecendo o que pode acontecer se sequer pensar em traí-lo, o que a faz lembrar que precisa pegar o lixo e sair daqui. Quando a mulher começa a fugir após ser picada por algumas abelhas, Lúcia fica espantada ao ver o estado em que ela está correndo e pergunta ao protagonista onde Eren deve estar. O protagonista explica que ela foi sequestrada pelos amigos do homem ferido, então ele precisa procurá-la, pois sabe para onde eles devem tê-la levado. Quando ele se lembra do que aconteceu lá, percebe que suas habilidades devem estar funcionando de maneira estranha, incluindo suas habilidades de proteção, como se não estivessem funcionando nele para se proteger, mas sim para proteger outra pessoa. Ele consegue descobrir a localização de Eren agora. Enquanto está amarrada pelos caras parecidos com bandidos, Eren pensa que está prestes a enfrentar o pior destino possível, pois há uma chance de que os caras na frente dele sejam traficantes de seres humanos, e será um inferno esperando por ela se realmente forem. Sabendo que não tem sua faca de mão com ela, ela pensa que morrer não seria tão ruim para ela agora, mas tudo o que ela sabe é que não seria capaz de voltar ao orfanato se estivesse morta. Depois de pensar sobre isso por um tempo, ela percebe que pode ter gostado mais daquele lugar do que pensava e começa a chorar compulsivamente. Mesmo assim, ela acha que precisa encontrar alguma maneira de sair da situação e assume que pode ter uma chance de atacar surpreendentemente os invasores que virão buscá-la, já que tentarão abrir a caixa de vez em quando. No momento em que ela acaba acertando o invasor nas partes íntimas, ela percebe que é ninguém menos que o protagonista quem ela acaba acertando no final, já que todos os bandidos estão agora desacordados. Ela tenta explicar que não pretendia nocauteá-lo, e ele começa a se afastar, assumindo que ela não quer que ele ajude. Ela percebe que cometeu um erro ao fazer algo assim, já que ele merecia um agradecimento, mas ela acabou o atacando no final. Nesse momento, o protagonista se desculpa com ela, dizendo que está muito orgulhoso dela por ver que ela foi capaz de lutar contra seus sequestradores, afirmando que ele mesmo não foi tão corajoso quanto ela. Enquanto ele começa a desamarrar suas amarras, ela pergunta se ele teria ficado triste se ela estivesse morta, e ele afirma que à mesa de jantar pareceria que todos ainda estavam lá, pois ele não seria capaz de pensar que ela estava morta mesmo que ela não aparecesse. Quando ela finalmente percebe que estava pensando na mesma coisa, o protagonista coloca sua mão perto dela, dizendo que deveriam voltar ao orfanato, já que ele certamente ficaria triste sem ela. Enquanto ela segura sua mão, ela sente que ele deve ser algum tipo de cavaleiro reluzente em sua armadura, e quando sente que não consegue ficar em pé sozinha, ele começa a carregá-la em seus braços. Mesmo que ela sinta que ele deve querer sair, a partir desse momento ela se sente bastante confortável, mas de uma maneira estranha, o que a faz reagir. Ela pensa que ele deve ser capaz de ouvir seu coração batendo dessa forma. Então, enquanto se agarra a ele, ele corre na direção do orfanato, enquanto Lúcia ainda está preocupada com eles em casa. No entanto, ela continua a acreditar que eles voltarão bem, já que seu mestre lhe diz que eles ficarão bem. E finalmente, quando eles voltam e ela os vê juntos, ela sente que o ar cheira estranhamente. Ela não estava aqui esperando algo assim tivesse acontecido. Enquanto o protagonista segue em frente, Lúcia pensa em ter uma conversa com ela, o que a deixa tão nervosa que ela sente que está prestes a urinar a qualquer momento.